Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e vamos ler do versículo 10 até o versículo 18. Amém? Efésios 6, de 10 a 18, diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar, Senhor, ao nosso coração. Vem despertar o teu povo para o combate, para as batalhas que nós temos enfrentado e que não são poucas, e que o teu nome em todas as coisas, Senhor, seja em tudo glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a Igreja do Senhor Jesus sobre a terra precisa mais do que nunca atentar para o fato de que estamos no meio de uma batalha espiritual ferrenha. Na verdade, no meio de uma guerra. E esta que estamos vivendo agora, é mais uma batalha, porque esta guerra é feita de inúmeras batalhas até que cheguemos ao nosso destino eterno. O texto que nós lemos apresenta ao cristão a sua roupa e equipamento de guerra. Sim, porque estar nessa guerra não é uma opção. Nós já fomos alcançados por Deus, transformados por Ele, arregimentados por Ele, engajados nessa guerra. Fomos convocados e já engajados nesta guerra. A ideia central aqui é trazer um despertamento espiritual, no sentido de compreendermos que fomos arregimentados como bons soldados de Cristo, não para um combate puramente físico, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões invisíveis, no mundo invisível. Paulo usa para ilustrar esse combate uma linguagem militar, visto que ele próprio estava acorrentado a um soldado romano, e os seus leitores estavam acostumados com o movimento de soldados indo e vindo, bem como com seus equipamentos de guerra. E ele, muito sabiamente, instruído pelo Espírito de Deus, ele observa aquela vestimenta do soldado que o guardava, para a partir dali ministrar ao coração dos seus leitores através dessa epístola. Como cristãos, enfrentamos 3 inimigos terríveis: o mundo, o diabo e a carne. O mundo é o sistema à nossa volta, a sociedade sem Deus. A carne é a velha natureza pecaminosa do homem, herdada de Adão. E o diabo é o velho homicida, ladrão, destruidor, mentiroso, acusador e adversário, líder de região de anjos caídos. Essas 3 frentes inimigas trabalham em conjunto, são extremamente organizados e se opõem. Essas frentes se opõem unidas a Deus e ao seu povo. É a trindade maligna.
como cristãos, não estamos lutando para conquistar a vitória, mas já em vitória, porque estamos lutando ao lado do nosso vencedor Jesus, que é o forte dos fortes, o valente dos valentes. O Espírito Santo nos capacita para que nos apropriemos pela fé da vitória em Cristo. O povo de Deus precisa agir em unidade. Uma coisa que tem acontecido muito, sobretudo nos últimos tempos, na igreja contemporânea, é a falta de unidade na igreja. E isso tem comprometido a vitória da igreja como um todo, do povo de Deus como um todo. E quando o povo se une em redor de figuras, de líderes completamente distantes do povo de Deus, da realidade do cristianismo, e começam a se bandear para esses, ao invés de usar as armas verdadeiras, as armas de guerra, sobretudo a principal das armas, que é a palavra de Deus e a oração. E aí é preciso que a gente se levante em unidade. A unidade de inteligência militar desempenha o papel crucial em uma guerra. Essa força-tarefa permite que os oficiais conheçam, compreendam, possam discernir as ações e estratégias do adversário. A igreja é essa força-tarefa. Se negligenciarmos isso, subestimando a capacidade e o poder destrutivo do nosso inimigo, seremos esmagadoramente derrotados. Então é preciso que haja unidade de fé. Naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que não é, liberdade. E em todas as coisas, caridade. O que é essencial para o cristão? Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Não há salvação fora de Jesus Cristo. O Senhor se manifesta através de 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e agem em unidade. Essas coisas são essenciais, não dá para negociar. Não estamos lutando contra seres humanos, mas contra seres espirituais demoníacos, cujo único propósito é destruir a obra e o povo de Deus. Esses seres estão sob o comando de Satanás. A igreja precisa estar alerta às suas astutas ciladas. O adversário é tão astuto que levanta pessoas, levanta líderes e se mostra e se faz passar como anjo de Deus, por um anjo de Deus. Abre os olhos, povo de Deus. Abram os olhos. Procurem buscar de Deus discernimento, sabedoria, para discernir tanto o bem quanto o mal. Recomendações do apóstolo Paulo aos seus leitores antes de usarem o equipamento de guerra. Vamos ouvir. Primeiro, fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Clamemos mais, oremos mais nas nossas reuniões de oração, não por coisas de só menos importância, mas pela principal, por aquilo que é primordial para nós: sabedoria do alto, crescimento espiritual, conhecimento de Deus. E Ele manda que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos nos fortalecer da força que o Senhor supre. Esse fortalecimento passa pelo arrependimento e confissão de pecados, reconhecer-nos profundamente dependentes de Deus e nos humilhar na sua presença. Para de acusar o outro, para de ser juiz da vida do irmão. Cada um cuide da sua própria vida. Precisamos mais do que nunca reconhecer os nossos pecados. Ainda estamos aqui na terra. E se ainda estamos aqui, estamos todos em obras. O Senhor não terminou a obra em nenhum de nós. A obra de santificação, a obra de salvação é única, suficiente, perfeita, e já foi feita na cruz do Calvário. Mas é preciso santificação, crescimento espiritual, e essa santificação acontecerá até fecharmos os olhos nessa terra. Aí estaremos prontos e iremos para casa. Segunda coisa, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Essa armadura, com suas diversas peças, não é algo místico usado como se fosse um amuleto.
Essa armadura deve ser plasmada em nós, através da profunda convicção daquilo que somos e temos em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, estamos lutando contra um inimigo astuto, precisamos atentar para isso. As admoestações de Paulo indicam que o adversário é astuto, nos arma ciladas, não devemos subestimar o seu poder e capacidade de persistência. Ele não desiste nunca, apenas sai mudando de estratégia de acordo com a situação que lhe apraz. Jesus o chama de ladrão, assassino e destruidor. Ele age de súbito e traiçoeiramente. O cristão não pode se dar ao luxo de lhe ignorar os desígnios. Ele se faz passar até por um anjo de luz. Cuidado, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é de fato de Deus. Presta atenção, e muita coisa tem sido feita pelo adversário para atrair os cristãos sem noção, sem discernimento. Em quarto lugar, nossa luta não é física, mas espiritual. Certo comentarista bíblico chamado Charles Williams propõe a seguinte tradução para este versículo: pois a nossa luta não é somente contra inimigos humanos, mas contra os governantes, autoridades e poderes cósmicos deste mundo tenebroso, ou seja, contra os exércitos de espíritos do mal que nos desafiam na luta celestial. O termo luta aqui significa que não somos meros espectadores ou coadjuvantes, mas estamos diretamente envolvidos nessa batalha, estamos todos no fronte. Paulo agora apresenta a roupa, os equipamentos e a postura de guerra. Precisamos de armas ofensivas e defensivas para lutar e prevalecer contra nosso adversário. Só poderemos fazer isso pela fé. Os dias são maus, o inimigo é mau, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu tenho insistido cada vez que subo neste lugar, cada vez que trago a palavra à igreja, para que o povo de Deus busque discernimento. Nunca vi tanta falta de discernimento como no nosso tempo. Basta uma pessoa enrolar a língua, basta falar Jesus, 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 já se taxa como sendo altamente espiritual. Cuidado, o diabo também faz se passar por um anjo de luz, para iludir, inclusive, os eleitos de Deus. Vamos ver as peças, a roupa, os equipamentos e a postura de guerra. Primeiro, o cinto da verdade. O cinto mantinha unidas as outras peças da armadura. A verdade é o elemento de integração na vida do cristão vitorioso. Como cristãos, somos seguidores da verdade. A verdade não enquanto postura, mas enquanto pessoa. Jesus é a verdade suprema. A menos que pratiquemos a verdade, não podemos usar a palavra da verdade. Quando a mentira entra na vida do cristão, tudo começa a desintegrar-se. Comunhão com Deus, saúde, finanças, relacionamentos e, por fim, a comunhão com a igreja. O que mente o faz sob a eficácia de Satanás, que é o pai da mentira. Segundo lugar, a couraça da justiça. Essa parte da armadura era feita de placas de metal e cobria a parte frontal e dorsal do corpo. Ia do pescoço do soldado até a cintura. Simboliza a justificação em Cristo Jesus. Nosso adversário é o acusador, mas não pode acusar os eleitos de Deus que andam em justiça e retidão. Terceiro lugar, as sandálias do Evangelho da Paz. Os romanos usavam sandálias com cravos na sola para dar firmeza em qualquer terreno, impedindo que eles escorregassem. Os nossos pés precisam estar firmados sobre o Evangelho e a paz de Cristo para não resvalar. Aqui fala da paz sobrenatural que o Evangelho proporciona, bem como a prontidão para andar no caminho e anunciar as boas novas do Evangelho. E ainda, a paz, ou o principal, é a paz como reconciliados com Deus. Em quarto lugar, o escudo da fé. Esse
escudo grande media 1,20 m por 60 de largura, era feito de madeira e revestido de couro. O soldado segurava diante de si para proteger-se de lanças, flechas e dardos inflamados. As beiradas desses escudos tinham um formato que permitia uma linha inteira de soldado encaixarem-se um ao outro, um escudo no outro, e marchar sobre o inimigo como uma parede sólida. A fé viva nos move a andar e agir em unidade. Mais uma vez, chama atenção para a unidade da igreja. Quando os cristãos se unem, a derrota do adversário é certa. Em quinto lugar, o capacete da salvação. Refere-se à mente controlada por Deus. Em nossa mente se travam as mais mortais batalhas. Precisamos protegê-la com a certeza da nossa salvação. Precisamos ser instruídos na palavra de Deus. Sexto lugar, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a arma ofensiva que Deus nos dá. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais fácil fica detectar as mentiras do inimigo. No momento da salvação, vestimos essa armadura, mas precisamos nos apropriar dela a cada dia. Todo dia há um ajuste a fazer em cada peça da armadura. Que possamos checar se todas as peças da armadura da qual estamos vestidos estão em ordem. Sétimo lugar, a postura de guerra, oração e vigilância constantes. Orar em todo o tempo, estar em sintonia com o trono da graça, em comunhão com o Senhor. Ore andando na rua, ore sentado, ore onde você estiver, ore, converse com o Senhor. Orar no Espírito, pelo poder do Espírito e direção do Espírito. Oração vigilante. Oração perseverante, não desista da luta. Oração por todos os santos, especialmente aqueles que estão nas lideranças eclesiásticas. E finalmente, eu trago 3 considerações para a gente encerrar essa mensagem. Primeira, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é o fundamento de nossa autoridade. Segundo, o que fazer para se habilitar para essa peleja e prevalecer? Quem pode usar a armadura de Deus? Os que nasceram de novo e se santificam. Terceiro lugar, conhecimento de Deus e a prática da sua palavra geram santificação. Santificação gera obediência. Obediência gera autoridade. E autoridade gera vida abundante. E é isso que o povo de Deus precisa experimentar, sobretudo e especialmente nos dias que estamos vivendo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor esteja derramando um batismo de discernimento sobre o Seu povo, Senhor. O Seu povo precisa de discernimento, o Seu povo precisa aprender a discernir tanto o bem quanto o mal, para que não seja iludido, enganado por todo vento de doutrina e todo espertalhão que se levanta se dizendo servo de Deus. Pai querido e amado, fala aos nossos corações, visita os enfermos, sobretudo os depressivos. Eu quero te pedir pela vida de Carol, eu quero clamar, Senhor, pela vida dos teus filhos todos que estão passando por momentos difíceis. Visita os lares, visita os relacionamentos, desce ânimo sobre as mulheres de Deus, opera poderosamente sobre os enfermos de toda a natureza, visita os relacionamentos conjugais, Senhor. Eu quero clamar a Ti por todos, quero te pedir pelos pedidos da nossa caixa de oração, quero te pedir pela nossa nação, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, revela, Senhor, revela-te a nós. Revela também as obras daqueles que estão na liderança da nação e daqueles que pretendem estar. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Que não seja o que o povo quer, que não seja aquilo que as pessoas querem de forma completamente fora da Tua vontade, mas que prevaleça a Tua vontade soberana em nome de Jesus. E seja assim em nome de Jesus Cristo. E que a graça
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.